As pessoas com autismo apresentam diversas habilidades e desafios. Algumas têm dificuldade em interpretar e responder às expressões faciais e linguagem corporal, enquanto outras possuem habilidades excepcionais em áreas específicas. O espectro autista afeta a percepção e a interação da pessoa com o mundo ao seu redor. É importante fornecer os cuidados necessários. O diagnóstico precoce possibilita a melhora do quadro de uma criança autista por meio de tratamentos especializados. No quadro Mitos e Verdades de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre o espectro autista e as curiosidades da população a respeito. Vamos à primeira pergunta, doutor. Crianças com espectro autista, elas são apáticas? A resposta é mito. Não necessariamente a questão da apatia. Eles têm um pouco de dificuldade em expressar os sentimentos. Então, muitas vezes, eles têm aquele aspecto como se tivesse, vamos dizer assim, aquém do que está acontecendo naquele momento emocionalmente. Às vezes, de repente, fala assim, nossa, parece que a pessoa não tem sentimentos, ele é frio. Não necessariamente, é a forma como que ele recebe aquilo. Mas, na verdade, não. Tem, no caso, autistas que eles são muito extrovertidos, na verdade, por isso que a gente chama de espectro, que não são todos iguais. Então, tem autistas, às vezes, que eles nem chegam a ter tanta dificuldade nessa questão de socialização. Isso vai muito também da idade que é feito o diagnóstico, a questão do acompanhamento que é feito, que quanto mais precoce for feito esse diagnóstico e o acompanhamento com os especialistas, maior a chance de que cresça normal, sem dificuldades, e leve uma vida normal como qualquer pessoa. Crianças autistas são insensíveis? A resposta dessa pergunta também é mito. Tenho até pacientes aqui mesmo que são muito amorosos, quer dizer, chega aqui no consultório, pedem abraço, querem conversar. Já tem outros que não, realmente são mais tímidos, mais retraídos, a gente tem que chegar com mais cautela até para poder ganhar confiança, para não assustar aquela criança. Então, isso realmente vai muito da característica de cada um. Por isso que sempre é importante, na dúvida, na suspeita, buscar um especialista. Como o primeiro contato da criança com o profissional normalmente é o pediatra, então qualquer dúvida a mãe já pode tirar ali com o pediatra. Porque o pediatra vai observar, vai orientar a mãe se aquilo está dentro do esperado, se não está. E caso seja necessário, ele próprio vai orientar os pais de procurar um outro profissional para de repente fechar essa avaliação e ver se realmente confirma o quadro ou não. Doutor, é verdade que existe mais meninos com autismo do que meninas? Mais um mito. Estatisticamente não existe, vamos dizer assim, um lado que, vamos dizer assim, tenha mais propensão a ter o quadro de autismo. Em questão do diagnóstico, muitas vezes é feito o diagnóstico mais talvez no lado das mulheres, que é uma coisa às vezes que chama mais atenção um pouco, até porque as crianças, meninos, às vezes se confunde um pouco o diagnóstico. Às vezes é aquela criança que é mais agitada, tem mais dificuldade de se enturmar, de concentrar nas aulas, e muitas vezes característico como talvez seja uma criança que tenha um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, então às vezes os diagnósticos se confundem, por isso que é importante essa avaliação, mas assim, não existe um lado que tenha maior propensão, tanto mulheres quanto homens. Na verdade, o fator que a gente sabe que é mais importante na questão do autismo é a genética, porque a gente até hoje, na verdade, não tem uma causa específica, existem muitas teorias, até teorias em relação à alimentação, de repente, no período gestacional, mas, na verdade, isso sim são mitos ainda, nada que existe uma confirmação. A Wandila é mãe de 3 meninos e um destes bebês possui espectro autista. Eu conversei com ela para saber como é feito todos os cuidados em casas e também na educação. Como é cuidar de uma criança linda e especial assim? Hoje, como mãe de autista, teve alguma fase que você pegou e falou assim, gente, o que eu faço? Teve, nossa, inúmeras fases, ainda mais no início, quando eu descobri que ele era autista, eu falei, e agora, o que eu faço? Como que vai ser? Como que eu vou lidar com ele? E ele era muito agressivo, ele se agredia, a sensibilidade, a dor dele é baixa, então assim, para ele sentir dor tem que ser algo muito forte. E eu fiquei muito assustada que qualquer coisinha ele batia a cabeça no chão, ele batia a cabeça na parede, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu acolhia, se eu brigava, o que eu ia fazer naquela situação, sabe? No início foi muito difícil, mas os terapeutas, no geral, aconselham a gente muito bem, ensina como lidar em casa, as terapias ser feitas em casa,
Redução de tela também ajuda muito, muito mesmo, sabe? Ajuda eles a ter mais atenção, concentração nos afazeres. É sempre bom ter uma avaliação do neuro, porque ele vai definir ali se o seu filho autista tem que ser medicado, se não precisa, como tem vários tipos de aspecto autista. Bom, como você falou, no início ele era bem agressivo, então no caso ele toma remédio. Ele toma remédio, a partir desse ano mesmo, em janeiro, levei ele no neuro ali em Goiânia e o médico me receitou o medicamento para ele, gente, ele virou outra criança. Uma criança que não tinha contato visual, uma criança que se agredia bastante, agredia os outros coleguinhas. Hoje ele é uma criança super tranquila, doce, vocês viram que ele veio e me trouxe uma florzinha. Então, assim, ele está aprendendo a falar agora, ele era um autista não verbal, então, assim, ele está desenvolvendo lentamente, mas devagarzinho ele está indo bem. Então ele teve o atraso de fala, né? Teve o atraso de fala. No início, como que eu percebi que ele era uma criança autista? Que ele poderia ter ali o espectro. Ele não tinha um contato visual, ele tinha movimentos repetitivos, ele não tinha o brincar, ele não tinha o funcional ali da brincadeira. Como é associar a mãe profissional, a mãe dentro de casa, para estar tratando ele da melhor forma possível? É muito difícil mesmo, é muito cansativo, é muito exaustivo, é uma luta nossa com nós mesmos, vamos dizer assim, porque seria muito mais fácil na minha vida social. Eu poderia muito bem deixar ele em casa, na companhia de outra pessoa, ao invés de levá-lo comigo. É mais prático para mim, menos constrangedor no sentido de julgamento de olhares ao redor. Para mim, eu poderia deixar em casa, eu poderia não ensinar ele a lidar com os outros ambientes, mas não, eu opto em passar qualquer dificuldade para adaptar ele aos lugares. Eu não faço com que os lugares se adaptem a ele, eu quero que ele se adapte aos lugares. É aquela coisa de mãe, né? A gente quer proteger os nossos filhos, independente do que ele tem, ele é uma criança saudável, feliz e é o que importa. Ixi, muito inteligente também. Oi! E muito inteligente, sempre me surpreende, cada dia, uma caixinha de surpresa. Quando a gente acha que não dá conta de fazer uma coisa, ele vai lá e faz melhor do que as outras crianças ainda.